Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um Chá de Dezembro. Depois de um podcast sobre o subgénero Dark Romance, uma coisa meio imparcial, embora tenha dado a minha opinião, decidi falar-vos sobre o 3 em 5 dias ou 365 Days. Não vou falar o nome em polaco por motivos óbvios, não é? Acho que poucos sabem pronunciar o título original. Mas enfim, os ouvintes pediram uma coisa meio polémica, quiseram ouvir a minha opinião e aqui estou a ser parcial. Bem, vou ser odiada, né? Como já sabemos, ainda mais do que sou. Mas enfim, cá vou eu. Para quem não sabe, 365 Dias é um livro da autora polaca Blanka Lipińska. Se não estiver a pronunciar bem, peço desculpa. É normal, é claro. Polaca é uma língua um bocadinho complicada. Livros vindos da Polónia, só conhecia aqueles sobre o tema Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o meu nível de leitura vindo da Polónia é quase nulo. Este livro tornou-se tão conhecido que foi no dia 7 de fevereiro deste ano lançada a adaptação em filme na Polónia e mais recentemente lançada um pouco por todo o mundo. Quer dizer, alguns países na Netflix. Este livro já é considerado semelhante ao 50 Shades of Grey, que é 50 Tons de Cinza ou 50 Sombras de Grey, a trazer da tradução feita no Brasil e em Portugal. Quanto à sinopse, o livro conta a história de Laura Beale, que sai de férias para a Sicília com o seu namorado e 2 amigos. No segundo dia de estadia, no seu aniversário de 29 anos, a jovem é sequestrada pelo chefe de uma família da máfia siciliana, o jovem Máximo. Com um passado marcado pela morte, ele fará com que a jovem Laura o ame no período de 365 dias. Este livro é considerado um romance dark, ou seja, aborda temas pesados, como abuso físico e psicológico, e tudo isto geralmente com bastante descrição. Eu não sou grande leitora deste subgénero, e nem do romance no geral. Eu já achei 50 Shades of Grey um livro péssimo. Embora eu goste de ler mortes de personagens, coisas que remetem ao medo e ou a coisas chocantes. Já li o livro em fevereiro, antes traduzindo algumas coisas do polaco, embora tenha sido um pouco difícil porque a língua polaca é uma língua extremamente difícil de entender, principalmente para quem nem sequer viu esta língua escrita em lugar nenhum. Como já falei anteriormente, o meu nível de literatura polaca é quase zero. Pois, já com uma tradução portuguesa, e posso dizer que é algo totalmente chocante. Não, a sério, é uma coisa realmente muito chocante. Mais chocante do que aquilo que costumo ler. Sou a favor que todos devem ler para poderem opinar, e por essa razão também estou aqui a fazer a minha crítica, tanto ao livro quanto ao filme. Haverá gente que vai gostar, porque faz a distinção entre a realidade e ficção, e outros que vão abominar completamente este livro e este filme. Bem, mas começando a minha opinião, o Máximo é semelhante ao Christian Grey, do personagem de 50 Shades of Grey. Eles são homens fortes, poderosos, enfim, só o passado obscuro deles é que os faz tornarem-se mais frágeis. Já a Laura é uma mulher com uma personalidade forte, mas ao longo do livro começamos a reparar no síndrome de Estocolmo, coisa que no filme não conseguimos ver. Ela acaba por se sentir apaixonada pelo Máximo, mesmo sabendo que foi sequestrada por ele. Eles começam a viver um caso de amor meio controverso e cenas de sexo selvagem, etc. Máximo é um traficante, compactua com escravidão sexual, ou seja, tráfico de mulheres jovens no mercado da máfia. Enfim, há muita coisa errada no livro que acaba por ser real. No começo do livro temos a morte do pai do Máximo. Ele leva um tiro à queima-roupa, tiro esse que atravessa o coração do pai e chega ao corpo do Máximo, levando o personagem principal a ficar em coma por 6 meses. Penso que são realmente 6 meses. Já li o livro há algum tempo. Mas sim, são 6 meses sim. Esta passagem não está explícita no filme, mas no livro conseguimos entender esta parte muito bem. Antes desta catástrofe acontecer, temos Máximo a ver ao longe através de binóculos uma mulher bonita, que não é a Laura, mesmo tendo as mesmas características, e fica os 6 meses inteiros a sonhar com esta mulher. Ok, eu vou ter que comentar uma coisa. Enfim, até aqui o livro parece um pouco errado, né? Mas mesmo assim levaria o leitor a pensar que seria um livro de romance, em que o personagem principal se apaixona por uma mulher que sonhou o tempo todo enquanto esteve em coma. seria, seria um livro bem bonito e dramático, né? Mas enfim, estou a falar de 365 dias e de um dark romance. Portanto, não é assim tão bonitinho e tão dramático como a gente está a pensar que é. Mas continuando, Laura Beale é repreendida pelo seu chefe noutro país e por conta desse erro, tentando não dar muito spoiler, ela é escolhida para ir para a Itália resolver a questão e aproveita para levar um casal amigo e um namorado, que no filme obviamente tinha que ser mais feio que o Máximo, não é? Eles acabam por se hospedar num dos hotéis de luxo do personagem principal. Ali, Máximo e Laura conhecem-se. E meu Deus, não temos uma versão crepusculesca, porém não é assim tão bonito o primeiro encontro. Para Máximo, a Laura tinha se tornado a sua obsessão.
E óbvio que não descansou enquanto não ficou com ela. E foi aqui que começou a ideia do sequestro. A Laura, meu Deus, é uma personagem meio perdida. Não conseguiu convencer-me, nem no livro e nem no filme. Embora tenha escolhido uma atriz polaca bem bonita, e até tinha que ser. Porém, a Laura parece alheia a tudo o que se passa com ela. No livro parece uma doente, e quando vemos a Legos, o síndrome de Estocolmo. E no filme parece uma marionete, exceto nos momentos em que ela fala das capacidades do máximo para a amiga, com um discurso de empoderamento feminino, que toca e roça um pouco no síndrome de Estocolmo também, porque ela não entende que ele é um obcecado por ela. Temos aquela clássica conversa entre mulheres sobre o tamanho do membro do homem, e é a única coisa que pode soar como empoderamento feminino que temos. Enfim, continuando. A Laura é, sei lá, parece não ter muita consciência do que está a fazer. Parece um corpo sem vida. Mas o Máximo também não parece ser um personagem assim tão forte, embora seja descrito como forte. Porque no fim ele só quer o amor daquela mulher, não há mais, só ela. Ainda não sei como estas personagens conseguiram ser catapultadas para o cinema, mas enfim. Primeiro, a vida de mafioso do Máximo não existe. Não vemos nada de máfia, com exceção da morte do pai dele e da perseguição da ex-namorada do Máximo. Fica ali uma coisa meio agridoce. A autora só quis falar do casal e não da vida do mafioso, o resto colocou no lixo, para não dizer outra coisa. Enfim. Aliás, seria bem interessante falar sobre isso, mas enfim. Os dois apaixonam-se, da parte dele é obsessão, da parte dela lá vou ser odiada novamente. Não sabemos se é o síndrome de Estocolmo ainda, não é? Ou se ela realmente acaba por gostar do seu sequestrador. Mas ok. O roteiro é pobre e existem diálogos quase vazios. Olha, e a peruca da Laura, aquela peruca branca, minha Nossa Senhora, era meio desnecessária, porque parecia um capacete. Não sei, não sei. Meu Deus, não sei. Para vocês pode ter ficado muito bonita, mas para mim foi uma coisa horrorosa. Aquilo pareceu realmente um capacete para mim. Continuando, só a banda sonora, ou a trilha sonora, como falam no Brasil, é que pareceu melhor. Que é o Morone, eu acho que o sotaque é este, peço desculpa se não for, ele é italiano. Além de ser ator, é cantor. Aliás, a química entre os atores até foi boa, até que foi boa. O Michel Morone e a Ana Maria foram incríveis nos seus papéis, mas interpretar Máximo e Laura não tinham muito o que fazer, não é? Mas enfim, a parte melhor de um Dark Romance é o sexo, e aí o povo ficou todo animado, porque é bem melhor do que 50 Shades of Grey. Graças a Deus alguma coisa boa, não é? Fez jus ao Dark Romance, passou veracidade, foi fiel ao livro. Concluindo, depois este resumo, o livro e o filme foram horríveis, algumas coisas se safaram, na minha opinião, mas foi uma completa desilusão. Falando um pouco sobre Dark Romance, e lá vou eu ser odiada novamente, ainda mais do que sou, não é? Porque depois deste podcast vou sair daqui com uma fama da minha reputação vai ser horrível. Mas enfim, o facto da mulher gostar de BDSM, sadomasoquismo e etc., por mim não vejo qualquer problema, não é? Eu sou uma autora até bastante eclética no que toca a ler cenas ou capítulos que contenham nudez ou sexo. Porém, e agora a meia parte que eu vou ficar mais odiada ainda, porque existem autoras que escrevem isto, detesto quando as autoras durante a sua escrita começam a defender relacionamento abusivo. Porque no Dark Romance existe muito esta coisa, de defender relacionamento abusivo. Ver mulheres, autoras, descreverem mulheres fracas, personagens fracas, ou defenderem relacionamentos abusivos, ou pior ainda, tornarem esses mesmos relacionamentos como algo romântico, é algo que não me entra na cabeça. Mas enfim, a coisa diferente foi saber que a personagem feminina neste livro não é fraca. Quer dizer, não é fraca comparando com a Anastácia de 50 Shades of Grey. Não é? Porque a Lara continua a ser um bocado estranha. Mas enfim, termina esta resenha, esta crítica, a dizer que, tal como aconteceu com o 50 Shades of Grey, nada acontece no livro. Nada, ok? Não há nada a acontecer, não há uma história, não há um desenrolar de acontecimentos, é apenas o ato em si na maioria das vezes. E bom, vá lá, alguma coisa boa em Dark Romance. E várias páginas, vários capítulos em que não acontece nada. É vários capítulos de nada. Nem a história da máfia, nem nada. Quer dizer, a história da máfia devia ter sido boa, não é? Mas a autora esqueceu-se completamente de falar sobre isso. Após a morte do pai, Máximo não teve mais história nenhuma sobre máfia. Mas acho que todos devem ler o livro para poderem ter uma noção do que é, do que se trata e para poderem opinar ou ter alguma opinião. No fim, tudo é só isso que eu defendo. E se algumas mulheres lerem e gostarem, eh, isso não faz. Isso não faz de vocês menos do que os outros. Sendo sincera.
não é? Eu acho que bullying literário não pode existir, como também não deve existir preconceito literário. Porém, neste tipo de livros temos que saber o que é ficção e realidade, não é? E não se devem romantizar relacionamentos abusivos, não é? Nunca, não é? Em momento algum. Bem, leiam o livro e o filme, que se encontram na Netflix, e opinem. Nada melhor do que saberem das coisas para poderem opinar e não parecerem uns idiotas. Já estou com vontade de tossir, meu Deus. Mas não posso, que isto é um podcast. E aí pessoal, saia daqui não que eu estou aqui na área para falar do filme 365 dias. Bem, na minha concepção, esse filme ele é mais uma demonstração de muitas coisas que estão acontecendo nesse momento, sejam eles bons ou ruins, né? Como muita gente já falou, esse filme ele não aborda, e como a própria Diana também falou, né? Esse filme não aborda de uma forma responsável os devidos temas da síndrome de Estocolmo, e também ele não aborda sobre os relacionamentos tóxicos, né? Ainda tem um agravante, né, que eu vou falar desse tema, porque é um tema mais generalizado que basicamente sobre a cultura do cancelamento. Por quê? Porque por mais que esse filme ele fale desses temas polêmicos de uma maneira irresponsável, seria o certo cancelar esse filme? Veja bem, vamos voltar aqui algumas semanas atrás. Muitas pessoas estavam pedindo boicote do filme e o vento levou. Por quê? Porque existem cenas em que a personagem negra possui comportamentos que remetem ao estereótipo do negro, certo? Mas será que cancelar seria a alternativa certa? Eu me lembro muito bem em desenhos do Tom e Jerry, especialmente aqui na década de 40, que era normal existir muitas concepções erradas sobre os negros. Mas aí veio a Whoopi Goldberg avisando assim, olha, esse desenho possui certos aspectos que na época eram considerados normais, mas que hoje não são mais considerados assim. E de fato, né? Porque as coisas mudam, as concepções mudam. Nós tivemos o movimento dos direitos civis, nós tivemos o movimento das Panteras Negras, né? Então, muita coisa se mudou, especialmente naquele patamar dos Estados Unidos, que também reverberou no Brasil. E a gente sabe o quanto será errado. Mas é aí que eu digo, a gente deve ignorar o nosso passado. Porque se a gente ignora o passado, a gente tem chance de além disso, repetir as mesmas ações que já cometemos na história. E acho que a cultura do cancelamento é basicamente isso. Claro que existem vários espectros políticos e ideológicos no meio, mas adianta você cancelar um filme e você cancelar algum produto por causa disso? Então, esse é o questionamento do filme 365 dias, né? A Diana colocou de uma forma bem pontual e bem explicada como esse filme acontece, né? Também a história do livro, do Dark Romance. Mas seria seria essa a melhor alternativa? E mais, o público do filme, tanto do filme quanto do livro, são de mulheres mais velhas, de aproximadamente 30, 35 anos ou até mesmo 40, né? Não é o público masculino e não é o público feminino jovem. São as pessoas que, querendo ou não, compactuaram com o pensamento daquela época. Que compactuavam com o patriarcado, o machismo, que hoje são temas tão comuns. E é sério, porque até um tempo atrás, né, antes mesmo de até eu mesmo me desconstruir, né, entrar nesse processo de desconstrução, os anos 2000 eram lotados de programas de televisão, até mesmo filmes que tinham esse cunho, né? Não era uma coisa comum de se dizer. E quando às vezes apresentavam, seja uma mulher, por exemplo, uma mulher trans, era visto de uma forma como se fosse uma espécie de aberração, como se não fosse algo normal. Se é que existir, se é que sempre existiu normal. Então, esses temas são mais do que nunca bem atuais, né?
Outra coisa que você pode ver são programas como o Pânico, que dá continuar até hoje. Que já mete bem os anos 2000. Final dos anos 90 e início dos anos 2000. E é isso, sabe? Esses temas que estamos abordando hoje, por mais que já existissem os movimentos, né? Seja pelo movimento feminista, por exemplo, eles são temas, eles não são algo que remete àquela época, me entende? Eles são atuais. E eles estão entrando na boca do povo agora. E então, é por isso que eu falo, seria esse o método efetivo? Mas não posso, que isto é um podcast e isto tem que ficar bonito. Ai, meu Deus. Ok. E é isto, né? Termina aqui mais um podcast do Chá de Dezembro. Meu Deus, eu já fui mais odiada, não fui? Eu sei. Toda a gente sabe que eu detesto 365 dias. Toda a gente sabe isto, mas enfim. O que é que eu posso dizer? Bem, a autora vai beber mais um chá com o diabo, não é? Como todos sabem. Até breve. Espero que tenham gostado do podcast. Se não gostaram, atirem-me aos lobos, não é? Como sabem. E é isto. Voltarei em breve com mais um chá de dezembro. Obrigado. Tchau.